Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais, curso em que nós estudamos os juizados especiais criminais artigo por artigo. Na aula de hoje, nosso objeto de estudo será o artigo 81, parágrafo 2º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que de todo o ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Então, de todo o ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Iniciamos, então, por essa expressão que está na tela de vocês, em amarelo, onde está escrito que de todo o ocorrido na audiência será lavrado termo. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo. Pessoal, as principais ocorrências da audiência de instrução e julgamento, elas são registradas em um documento que leva o nome de termo de audiência, tá? Então, o termo de audiência é o documento que registra os principais fatos ocorridos dentro da audiência de instrução, debates e julgamento do Juizado Especial Criminal. Esse termo de audiência, esse registro no termo de audiência, ele é necessário para garantir a segurança jurídica. Imagina se não tivesse termo de audiência. Qual segurança que eu vou ter se não tiver termo de audiência? Que segurança que eu vou ter de que o procedimento previsto em lei de fato foi seguido? Que segurança eu vou ter de que as partes de fato apresentaram suas alegações orais? Que segurança eu vou ter sobre o que aconteceu na audiência? Nenhuma. Por isso que eu preciso do termo de audiência onde serão registrados os principais fatos ocorridos naquela audiência. Esse documento deve ser assinado pelo juiz e pelas partes, tá bom? Então, eles assinam esse documento fisicamente. Aí vai lá, o Ministério Público assina. O advogado vai lá e assina. O réu, se estiver presente, vai lá e assina. Então, as partes e o juiz assinam esse termo fisicamente. Mas aqui eu preciso fazer uma observação para vocês. Essa ideia de assinar fisicamente o termo é uma ideia um pouco ultrapassada, tá? No dia a dia forense, com a implantação do processo eletrônico, é bastante comum que apenas o juiz assine o termo, porque ele assina digitalmente, não assina mais fisicamente. Então, é comum que no dia a dia forense só o juiz assine porque ele assina digitalmente, tá? Mas, de qualquer forma, vamos entender como é que era quando a lei foi criada. A ideia da lei é o seguinte: vai ser feito o termo, passa-se para o papel e aí todo mundo assina. E isso antes do processo eletrônico. Com o processo eletrônico, as coisas mudam um pouquinho, né? Então, de todo ocorrido em audiência, será lavrado o termo, assinado pelo juiz e pelas partes. E o que contém esse termo de audiência? O que está transcrito nesse termo de audiência? É justamente o que eu constei para vocês em laranja. Para isso, eu reservei esse slide aqui. E eu quero, antes de ler o que está em laranja, lembrar vocês do artigo 65, parágrafo 3º da Lei 9.099. Eu já falei para vocês sobre ele em uma aula específica e ao longo do curso eu também já mencionei para vocês sobre ele. Ele traz para nós um norte muito importante, né? Que inclusive está difundido em outros dispositivos da Lei 9.099, como esse aqui, como esse parágrafo 2º que nós estamos estudando hoje. Esse artigo 65, parágrafo 3º, diz que serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Vamos frisar isso aqui? Vamos lá, olha, exclusivamente os atos havidos por essenciais.
só os atos essenciais que são reduzidos a escrito. E agora vamos fazer um link com o que consta aqui em laranja na tela de vocês? Em laranja é dito o seguinte, que esse termo de audiência contém um breve resumo do quê? Dos fatos relevantes, olha só, dos fatos relevantes ocorridos em audiência. Veja o link fatos relevantes com o que é de fato essencial. Evidentemente que os fatos relevantes são essenciais e eu preciso, em razão disso, documentá-los. Eu preciso constar no termo de audiência todos os fatos relevantes ocorridos durante o ato. Perfeito? Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre fatos relevantes. Vamos pensar aqui juntos? Imaginemos que a parte vai fazer a arguição de uma nulidade ocorrida durante a audiência de instrução. Evidentemente, arguir uma nulidade é um fato relevante. E se é relevante, isso tem que constar na ata. Outra informação relevante do que ocorre na audiência de instrução. A informação de que foi oferecida a defesa preliminar oral. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que no juizado especial criminal, a resposta que é feita pela defesa à acusação não recebe o nome técnico de resposta à acusação? Não recebe esse nome técnico. O nome correto, aí, segundo a doutrina, doutrinariamente, não é de resposta à acusação, porque resposta à acusação traz à mente aquela defesa que vem depois do recebimento da denúncia. Como no juizado especial criminal, a defesa ela vem antes do recebimento da denúncia, então a doutrina utiliza outras expressões para se referir a essa defesa oral feita na audiência de instrução, debates e julgamento. A doutrina menciona, por exemplo, aqui, a expressão defesa preliminar. E essa defesa preliminar, evidentemente, é um fato relevante do que ocorre na audiência de instrução, debates e julgamento. Porque se ela não existir, o acusado ele está indefeso. Se não tiver defesa, ele está indefeso. Então, é relevante, sim, com certeza é essencial que essa defesa oral e preliminar, porque ela é feita antes do recebimento da denúncia, ela conste expressamente no termo de audiência. Inclusive, a ordem em que as coisas ocorrem vai constar aqui cronologicamente no termo de audiência. Vai constar lá que o advogado ofereceu a defesa preliminar oralmente e que, na sequência, houve o quê? Houve o recebimento da denúncia. Olha só, a decisão de recebimento da denúncia também é um fato relevante ocorrido durante a audiência de instrução. Vocês percebem, então, que é importante que os fatos mais importantes e essenciais constem do termo de audiência, inclusive no que toca à ordem em que eles ocorreram. Olha só, primeiro ofereceu a defesa oral, depois foi oferecida a denúncia. Percebem? Então, é isso. O termo vai conter o essencial. Inclusive, qual outro ato que ocorre na audiência de instrução, debates e julgamento que é essencial? Ora, é o julgamento, é a sentença. Como o juiz sentencia na própria audiência, é necessário que a sua decisão conste no termo de audiência. Então, como no procedimento sumaríssimo existe a previsão de que a sentença é proferida pelo juiz logo após as alegações orais das partes, essa sentença vai constar lá do termo de audiência. Com isso, por exemplo, se o réu já está presente, ele já sai ali cientificado, não precisa expedir um mandado de intimação para intimá-lo da decisão. Não, ele já está ali, ele já sai dali intimado. Por quê? Porque constou do termo de audiência, perfeito? E aí, só gostaria de fazer uma observação para vocês, tá? Que eu gosto de fazer aquela distinção de prática e teoria, né? A gente viu que o procedimento
sumaríssimo, o que ele traz de regra? Ele traz de regra de que a sentença ela é proferida na audiência, né? Mas no dia a dia forense, muitas vezes a gente vê que o juiz não profere a sentença na audiência. Muitas vezes ele chama os autos à conclusão e sentencia do seu gabinete, tá? Se por um acaso ele fizer isso no caso concreto, aí evidentemente que a sentença não vai constar do termo de audiência. Mas se for seguido corretamente, né, perfeitamente ali o rito sumaríssimo, o rito da Lei 9.099, aí a sentença ela é proferida na audiência e a sentença ela deve constar do termo de audiência, perfeito? Se for proferida em gabinete, aí já é outra história, aí vai ser um ato separado. Mas se for proferida na audiência, vai constar do termo de audiência. Perfeito, pessoal? Não deixe de dar o like e se inscrever para assistir os próximos vídeos. Um abraço para vocês.